Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Eu estou aqui com a minha querida colega Oyama Lopes. Fala, Oyama. Olá, César, olá meninos e meninas. Quero a participação de vocês lá no chat, porque a participação é essencial para o entendimento e compreensão do assunto, tá bom? Olha, Oyama, essa nossa aula, ela está, na verdade, bem alinhada com todas as aulas que a gente tem tido, e são aulas exatamente que buscam trazer esses temas da atualidade, temas que estão aí na pauta do dia, e eu acho que assim é fundamental importância para quem vai fazer o Enem prestar atenção e participar dessa aula, né, não é? Com certeza, é importante assim, gente, porque como eu estava olhando ali a aula, é assunto de Enem sem sombra de dúvida. Isso, e serve para História, Geografia e Sociologia. E também Filosofia. Filosofia. Então vamos lá, vamos começar, vamos direto para o nosso momento de exposição. Beleza, então, vamos começar. Eu vou trazer aqui a apresentação da equipe de Sociologia, que tem articulação do professor Márcio Doria, e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oyama Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia. Aqui no vídeo o professor César Mustafa, na assistência a professora Oyama Lopes. A aula de hoje é a aula de número 5, o mundo e os blocos econômicos. Vamos lá, então vou seguir, vou colocar aqui, chamar os objetivos da aula. Compreender as características fundamentais dos processos de globalização e integração regional. Relacionar a integração regional com a realidade brasileira. E a gente começa a nossa aula com música, música boa, música que eu fico ali catando, é um momento que eu fico experimentando, buscando, e aí achei essa música de Guilherme Durans, né? Bem provavelmente vocês não conhecem, chama Globalização, o que importa é o capital, e aí montei o clipe exatamente para a nossa aula, né? Especialmente para essa aula eu montei esse clipe. Vou botar aqui. Na bolsa de valores, ações pra todo lado. O norte evoluiu, o sul tá atrasado. Produto estrangeiro em prateleira nacional. A galera não importa, o que importa é o capital. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei, tá tudo mal. A galera não importa, o que importa é o capital. Vinho francês, charuto cubano, terno italiano, iPhone americano. Vamos produzir que a galera tá contando, morrendo de trabalhar, mas pelo menos tá luxando. Vou no McDonald's comer um Big Mac, tomar uma Coca-Cola, essas marcas são de fora. Volto pra casa no meu carro da Mercedes, usando meu relógio que eu comprei dos franceses. Chego em casa e ligo a TV, ela foi muito cara, ela é da LG. Deito no sofá, estou muito feliz, pego o controle e coloco na Netflix. Multinacionais que tomaram meu país, deixando um mais triste e o outro mais feliz, despertando nas pessoas o espírito consumista, aumentando o poder do sistema capitalista. Música de fora estão no topo das paradas, eu ouço Justin Bieber e também ouço Metallica, Bob, Michael, Elvis e Kurt Cobain. Eu ouço a Rihanna e também o Eminem. A Sony Music não para de gravar, porque ela sabe que todos vão baixar. E em pouco tempo a música vai estourar, e no Spotify ela vai tocar. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei, tá tudo mal. A galera não importa, o que importa é o capital.
multinacionais que tomaram meu país, deixando um mais triste e o outro mais feliz, despertando nas pessoas o espírito consumista, aumentando o poder do sistema capitalista. Música de fora estão no topo das paradas. Eu ouço Justin Bieber e também ouço Metallica, Bob, Michael, Elvis e Kurt Cobain. Eu ouço a Rihanna e também o Eminem. A Sony Music não para de gravar, porque ela sabe que todos vão baixar. E em pouco tempo a música vai estourar, e no Spotify ela vai tocar. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei, tá tudo mal, a galera não importa, o que importa é o capital. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei, tá tudo mal, a galera não importa, o que importa é o capital. Pronto, e aí, gostaram? Me conte aí, gostaram do clipe? Esse clipe eu preparei exclusivamente para a nossa aula de hoje, para justamente aí vocês já entendem que a gente já vem discutindo isso, já há algumas aulas, essa unidade principalmente, a gente vem discutindo a questão da globalização, dos efeitos dessa globalização na vida dos trabalhadores, de como essa globalização impacta no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, né? Então, essa música me apareceu ontem e eu adorei. E aí a gente montou esse clipe, que é um clipe simplesinho, mas que dá pra gente acompanhar a letra da música, acompanhar o que a música quer dizer, quer passar, beleza? E aí a gente, é interessante essas nossas aulas, porque assim, a gente vai resgatar assuntos lá da primeira unidade, quando a gente fala do liberalismo, quando a gente fala do sistema capitalista, né, da questão do consumismo, que a gente já discutiu na segunda unidade, e aí vem para a terceira unidade, justamente trazendo a questão da globalização, trazendo a questão desse impacto dessa globalização na vida da gente. E hoje a gente vai ver a questão da formação dos blocos econômicos. Cada vez mais esses blocos econômicos eles estão fortalecidos, outras vezes eles são questionados, como é o caso agora da Inglaterra, que quer sair da União Europeia, né? E aí cria todo esse caos. Não sei se vocês estão acompanhando. Na verdade, vocês deveriam estar acompanhando, porque isso pode ser uma questão de Enem, né? Então, a questão do Brexit. E aí, a gente vai botar aqui no slide para a gente fazer a revisão da aula passada, né? Então, na aula passada, nós falamos sobre a nova ordem mundial, né? E a nova ordem mundial. E aí, a gente viu como é que se formou essa nova ordem mundial. Antes, na época da Primeira Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista, né? E aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o bloco capitalista e socialista, eles ganharam força, ganharam peso, né? Após a Segunda Guerra Mundial, esses blocos que já estavam consolidados, eles entendem, eles compreendem que o mundo não suportaria uma terceira guerra mundial. E aí começa o que a gente vai chamar de Guerra Fria. A Guerra Fria era uma disputa entre o bloco capitalista e o bloco socialista, mas não de confronto direto, né? Aqui em Salvador, aqui na Bahia, a gente usa uma expressão que é comer pelas beiradas, né? Então eu diria que a Guerra Fria foi uma guerra entre esses dois blocos, onde eles comiam pelas beiradas, onde a disputa estava exatamente nas extremidades, exatamente nas pontas, exatamente nos países de pequeno porte que estavam protegidos pelas grandes potências capitalistas, pelas grandes potências socialistas, né? Então a gente vai ver isso. E aí depois da Guerra Fria, a Guerra Fria terminando, né? A Guerra Fria
na década de 70, de 80, a Guerra Fria vai ganhando, vai perdendo esse peso, vai perdendo essa importância, exatamente, inclusive porque muitos países socialistas, inclusive a própria União Soviética, ela é dissolvida. A Alemanha socialista também, ela se abre ao capital, e aí surge o que a gente vai chamar de nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela agora está baseada em 2 pontos. No norte, rico e desenvolvido, e no sul, pobre e subdesenvolvido. Desculpe. A nova ordem mundial, ela, na verdade, ela agora já não é mais uma guerra de ideologia capitalista contra a ideologia socialista, mas ela é uma guerra principalmente comercial, né? Uma guerra onde se coloca o desenvolvimento contra o subdesenvolvimento, onde os países desenvolvidos, eles se aproveitam, se apoderam, se apossam da questão dos países subdesenvolvidos. Beleza? Tranquilo? E aí a gente vai aqui para o próximo slide nosso, né? Então, esse daqui já é da nossa aula, né? E a gente vem falando isso, a gente já vem conversando com vocês sobre isso, sobre a questão da tecnologia, como a tecnologia tem impactado na vida da gente, né? E aí eu trouxe para vocês esse gráfico que mostra para a gente a evolução do mundo, exatamente decorrente da questão tecnológica. De 1500 a 1840, a melhor média de velocidade das carruagens e dos barcos à vela era de 16 km por hora, né? Então, para a gente ver a velocidade, o encurtamento das distâncias entre os lugares. De 1850 a 1930, as locomotivas a vapor alcançavam em média 100 km por hora, os barcos a vapor 57 km por hora. Nos anos 50, aviões a propulsão alcançavam de 480 a 640 km por hora. E agora, isso nos anos de 1960, os jatos de passageiro já faziam de 800 a 1.100 km por hora. Então perceba que eu paro aí em 1960, né? Nós já temos mais quase 60 anos aí, né? 59 anos, não é isso, olha? Se não me falha a matemática, né? Então perceba como a nossa sociedade ela tem evoluído, ela tem crescido, e como as distâncias entre os lugares, elas têm sido cada vez menor. E isso dá para criar aquela ideia, né, que a gente iria chamar de aldeia global. A ideia da aldeia global é exatamente essa, a ideia de que o mundo agora é muito curtinho, o mundo agora é muito pequeno, o mundo agora é muito restrito, e que o que acontece lá do outro lado do mundo, eu sei nesse instante, em tempo real, né? É interessante que eu vim ouvindo no rádio notícias agora sobre a questão lá da China, sobre a questão das manifestações que estão acontecendo, né, lá na China. E isso em tempo real, né? As notícias de ontem, as notícias que aconteceram, que estão acontecendo no dia de hoje lá, né? E a gente fica sabendo. Então, essa ideia do mundo globalizado, essa ideia da aldeia global, né, do mundo pequeno, do mundo restrito, do mundo que é limitado, mas que não tem limites, né? É limitado por quê? É limitado porque nada passa despercebido, nada fica escondido, nada demora de ser revelado, mas, ao mesmo tempo, é um mundo imenso, é um mundo absurdo, né?
E é interessante que nessa reportagem que eu vim ouvindo, exatamente eles entrevistavam moradores de lá, pessoas que moravam lá, né? Moradores de lá, quer dizer, os brasileiros que moravam lá, né? Então, em todo lugar tem brasileiro, em todo lugar tem coreano, japonês, né? Então, é muito bacana isso da gente perceber no mundo. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos ver um gráficozinho aqui que eu montei para a gente entender mais um pouquinho. E aí, para a gente entender essa questão do mundo bipolar, que passa do bipolar à multipolarização. Então, lá no final da Segunda Guerra Mundial, logo depois tem a Guerra Fria, como a gente vinha falando, né? E aí a Guerra Fria se dividia principalmente entre os Estados Unidos, que era a potência capitalista, e a União Soviética, que era a potência socialista, né? E aí, com a crise, com o colapso do socialismo na década de 80, né, aí a gente vai lembrar que a União Soviética ela acaba com o socialismo nesse período, que a própria Alemanha também acaba com o socialismo nesse período, né? A gente vai ter, na verdade, o predomínio do capitalismo. O capitalismo ele passa a predominar em todas as áreas. Ainda restaram alguns países socialistas, né, como a própria China, como Cuba, né, como a Coreia do Norte. Então, alguns países socialistas ainda haviam, né? Mas eles não chegavam a ter uma importância a influenciar outras nações, como era o caso, por exemplo, da própria União Soviética. Então, o predomínio do capitalismo, Estados Unidos da América, Japão, acabava influenciando a bacia do Pacífico, e a União Europeia, continente africano e Oriente Médio, né? Então, era a era técnico-científico informacional, né? Então, perceba, aqui nós temos o quadro de como a gente chegou a essa estrutura, né? Então, a gente vai entender que após o fim da Guerra Fria, nós vamos ter o predomínio do capitalismo e as principais nações de influência são essas. Os Estados Unidos vai influenciar aqui no continente americano de uma forma geral. O Japão vai influenciar ali a bacia do Pacífico. E a própria União Europeia vai influenciar tanto o continente africano como o Oriente Médio. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Além do tema? E aí começa esse maravilhoso mundo novo, que é o mundo da globalização, é a festa da globalização. E aí eu faço uma brincadeira que a gente usa muito no Instagram, muito no Facebook, que é a da expectativa e da realidade. Então a expectativa para esse mundo globalizado, esse mundo multipolarizado e etc. É essa, da grande confraternização das nações, né, da grande festa, da participação de todos os países, todas as etnias, né, todo mundo iria participar, um mundo só, um povo só, coisa bonita, coisa legal, né? Mas, na verdade, na realidade, né, a gente sabe que essa festa da globalização ela não é para todo mundo. Então, alguns grupos não são convidados a entrar pela porta da frente, né? Alguns grupos entram exatamente na entrada de serviço, na porta de serviço, né? Então, exatamente os países mais pobres, exatamente os países que não conseguiram e não atingiram e não conseguem, na verdade, desenvolver a questão tecnológica. Uma consequência do recente fenômeno da globalização é o intercâmbio de produtos e informação entre países, com o objetivo de fomentar crescimento econômico de forma recíproca. Gente, eu queria que vocês copiassem esse slide. Vocês podem copiar aí, está sem a marquinha aqui, até eu me passei, está sem a marquinha, mas eu queria que vocês copiassem. Quando vocês concluírem a cópia aqui, o registro, pode tirar foto,
pode dar um print, né? Aí vocês já me dão um ok, tá? Assim que vocês forem copiando, né? Então, o que que a gente vai perceber aí? Que esse mundo globalizado, ele traz, na verdade, esse intercâmbio de informações. É aquilo que eu estava falando, né? Então, é possível de você saber o que está acontecendo em países muito distantes, né? A China, o Butão, que é o menor país do mundo. Eu não sei se é o menor país, eu não sei se o Vaticano é o menor país ou o Butão é o menor país. Pesquisa aí para mim, Oyama. Mas é um dos menores, tá? Mas em tempo real você consegue saber as coisas. Em tempo real. Perceba até, ó, eu estou aqui, eu com a professora Oyama, a gente está dando aula e a gente tem uma dúvida e a gente tem a capacidade de pesquisar na mesma hora, né? De ter essa resposta em tempo real. Né? O Vaticano é o menor país do mundo. Né? Fala aí no microfone, Oyama, para os meninos. Pode deixar no slide. Então, os menores países. O Vaticano tem 0,44 quilômetros quadrados e 800 habitantes. E depois vem Mônaco, situado no sul da França. O Principado tem 2,2 quilômetros de extensão. Butão ainda está longe, porque tem Nauru, Tuvalu, San Mariano, alguns lugares aqui. Tá vendo, então? Butão, na verdade, ainda não é... É Vaticano, Mônaco, Nauru, nunca vi falar nem em Nauru. País da Macronésia, Tuvalu, San Marino, o Butão, tem ainda Maldivas, ainda Malta, Butão ainda é um pouco maior. Maldivas eu quero conhecer. Eu também. Maldivas é um arquipélago, é um conjunto de ilhas lindos, na verdade que assim, o pessoal vai fazer turismo lá, que é maravilhoso. Né? Então, na verdade, olha aí a gente conhecendo e vendo coisas novas, vendo países novos, países que a gente nunca nem ouviu falar, mas se você quiser conhecer, você entra na internet, você fica sabendo em tempo real, é capaz de você ver até conseguir acessar alguma câmera de trânsito e ver o funcionamento lá. Né? Se vacilar, você consegue. Né? Então, perceba o que é o que a gente chama de aldeia global. É essa realidade onde a gente consegue ver tudo, estar próximo de tudo, né? Saber de tudo. À medida que vocês forem terminando a cópia, por favor, coloca um ok aí para mim. Né? Então, é isso. Então, na verdade, o que acontece aí? A gente, na verdade, vai tendo essa questão aí do desenvolvimento industrial, né? Que vem a partir também dessas informações e que a gente teria, na verdade, um crescimento econômico de forma recíproca, ou seja, todo mundo cresceria, né? Infelizmente, a gente sabe que não é assim. Infelizmente, a gente sabe que a globalização, ela entra muito na questão da exploração dos países mais pobres, dos países que têm menos tecnologia, né? Acesso à tecnologia. Então, daí a gente pode perceber que não há uma justiça feita aí. Beleza, gente? Eu vou passar, ok? Todo mundo? Quem não conseguiu dar um print, a professora Emma já colocou no chat, né? E eu vou passar aqui. Aliás, eu vou passar não, eu vou chamar aqui um vídeo para a gente... Globalização da economia, neoliberalismo latino-americano, formação de comunidades econômicas. Eu tenho certeza que ultimamente você tem ouvido muito falar nisso tudo. E não é à toa. Afinal, esses termos expressam o que está acontecendo nesse final de milênio no nosso planeta. Mas o que será que significa tudo isso? Bem, na teleaula de hoje, você vai entrar em contato com a nova ordem mundial. Dá só uma olhada nesses produtos que eu estou levando. Esse aqui é da Argentina.
Esse outro aqui é do Uruguai. E esse aqui é paraguaio. E olha que os preços não estão tão caros, viu? Você se lembra que tinha uma época em que os produtos importados custavam os olhos da cara? O que será que está acontecendo? Por que será que a gente encontra tantos produtos da Argentina, do Uruguai e do Paraguai nas prateleiras dos supermercados? E por que será que os preços desses produtos estão tão convidativos? Isso é devido ao Mercosul, né, que facilitou muito a abertura do mercado brasileiro. Pois é, essa situação só se tornou possível graças ao Mercosul. Ele foi criado em 1991 para estimular o comércio no sul do continente americano, baixando impostos e estimulando o intercâmbio comercial entre esses 4 países. O Mercosul tornou possível a realidade que a gente vê hoje nas prateleiras dos supermercados. Mas será que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai foram os primeiros países que se organizaram em blocos econômicos? O Mercosul não foi o primeiro bloco econômico do nosso tempo. O primeiro mercado comum a ser formado foi o da Comunidade Econômica Europeia, a CEE. Um mercado comum que integra boa parte dos países europeus e que começou a funcionar em 1992. Como ocorre aqui, lá os países integrantes também têm facilidades para circular os seus produtos por outros países. Ou seja, você pode estar num supermercado da Espanha e pagar por um vinho francês praticamente o mesmo preço que se paga por ele na França. A formação desses blocos econômicos, desses mercados comuns, é uma das principais características do mundo atual. O objetivo dessas comunidades econômicas é integrar os mercados, procurando derrubar as barreiras que dificultam a circulação de mercadorias. A criação do Mercado Comum Europeu inspirou não só a criação do Mercosul, como também a do NAFTA. 1994. Estados Unidos, Canadá e México assinam um tratado de livre comércio chamado NAFTA. A criação do NAFTA, o mercado comum entre os países da América do Norte, foi uma das maneiras encontrada pelos Estados Unidos para enfrentar a concorrência do mercado europeu e asiático. Só que tanto a economia americana como a canadense eram e são economias sólidas, estáveis. Por isso, criar um mercado comum entre esses países não foi muito complicado. Mas e o Mercosul? Como será que foi possível a criação de um mercado comum entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai? Países que até pouco tempo sofriam com economias instáveis e com uma inflação que ia às alturas. A resposta para esse feito está numa palavra também muito falada ultimamente: o neoliberalismo. Todo mundo provavelmente já ouviu falar em neoliberalismo. Mas será que as pessoas sabem o que significa essa palavra? Não sei. Neoliberalismo, para mim, seria uma nova roupagem do próprio liberalismo, né? Neoliberalismo é uma liberdade de política, não é isso? O neoliberalismo é, na verdade, uma série de medidas que tem como objetivo adequar a economia de um país à nova ordem mundial. Por causa de algumas medidas neoliberais, alguns países latino-americanos, entre os quais o Brasil, têm conseguido estabilizar sua economia. Mas o que prega o neoliberalismo? Que medidas são essas que vêm conseguindo derrubar a inflação e equilibrar a economia latino-americana? A cartilha neoliberal prega uma série de medidas. Entre as principais, ou melhor, entre aquelas que foram aplicadas diretamente na nossa economia, a gente pode destacar a privatização de empresas estatais, que apesar da oposição de alguns setores, vem ocorrendo no Brasil, onde também se nota a reforma administrativa do Estado. Outra medida neoliberal que tem como uma das suas principais preocupações reduzir as despesas do Estado em todos os setores e o número de funcionários públicos. E isso sem contar a abertura da economia ao capital estrangeiro, que também é outra medida neoliberal de extrema importância e que está ligada principalmente à quebra de indústrias e serviços nacionais, o que vem gerando muito desemprego. Em resumo, o neoliberalismo prega a privatização de empresas estatais, a reforma administrativa do Estado e a abertura da economia ao capital estrangeiro, ou seja, ao capital de outros países. Apesar dessas medidas adotadas não só pelo Brasil, mas por quase todos os países latino-americanos terem conseguido derrubar a inflação e trazer de volta a estabilidade econômica,
elas têm representado um alto custo social. Um custo que tem sido pago pelas classes menos favorecidas. O desemprego ainda é hoje um dos grandes desafios enfrentados pelos países latino-americanos, onde, apesar do restabelecimento da democracia, ainda se nota em alguns países heranças autoritárias ou mesmo a prática da corrupção. Mas, Vicente, Oi. O ex-presidente Fernando Collor de Mello não era um neoliberal? Opa, e como, viu? Mas ele foi acusado de corrupção, Exatamente. O Collor foi afastado do poder depois que comprovaram a participação dele em quadrilhas, nos chamados negócios escusos. Mas não foi só no Brasil que isso aconteceu, não. Não, não foi. A Venezuela e o México passaram pelo mesmo problema. Os presidentes de lá também foram afastados quando comprovaram o envolvimento deles com a corrupção. A corrupção não é o maior problema dos governos latino-americanos, né? Não. Olha, apesar de tantas mudanças econômicas, o autoritarismo ainda marca muita presença na América Latina. Sem dúvida. As fronteiras da maioria dos países estão se abrindo cada vez mais. E a existência de blocos ou comunidades econômicas se coloca cada vez mais como uma das características da chamada nova ordem mundial, principalmente na América e na Europa. Mas e nos outros continentes? E do outro lado do mundo, lá no Oriente, na Ásia? Será que por lá a economia também está em processo de transformação? Você pode até achar estranho, mas na verdade o centro de São Paulo tem tudo a ver com a economia asiática, principalmente a chinesa. Calma que eu explico. Nós estamos aqui com o Moacir, que é vendedor ambulante. Dá só uma olhada nos produtos que ele vende. É isso mesmo, vem tudo da China. Moacir, por que você vende os produtos da China? É porque é um produto de qualidade, né? E chega aqui com preço melhor para a gente também, né? A gente passa para o consumidor um preço bom, né? Sempre eles voltam a comprar, né? Que nunca dá problema, a mercadoria ótima, né? Mas como será que isso é possível? Afinal de contas, você já sabe, a China, um dos países mais populosos do mundo, com 1 bilhão de habitantes, é um país comunista. Só que de uns anos para cá, o governo chinês vem realizando uma série de reformas econômicas para implantar a economia de mercado em alguns pontos do país. Mas se na área econômica o governo chinês dá sinais de mudança, implantando pouco a pouco o capitalismo, o mesmo não se pode dizer da área política. Apesar da repressão política, a economia chinesa foi uma das que mais cresceu em todo o mundo no início da década de 90. Por causa desse crescimento fora de série, a China deixou de ser um país isolado e, assim como muitos outros países capitalistas, abriu suas fronteiras para o capital estrangeiro. O Japão, depois da derrota na Segunda Guerra, conseguiu recuperar a sua economia e se transformar num dos países mais ricos do mundo. Por isso, trabalhar nas fábricas japonesas é o sonho de muitos brasileiros. O Japão hoje é a principal potência econômica da Ásia. Veja bem, a principal, mas não a única. Além do Japão e da China, que a gente já viu, tem também os tigres asiáticos, formados por Coreia do Sul, Hong Kong, Formosa e Singapura. Assim como a China e o Japão, os tigres asiáticos também crescem em ritmo acelerado e inundam o Ocidente com os seus produtos eletrônicos, automóveis e tecidos. Além da economia efervescente, esses países do Sudeste Asiático têm outra característica em comum: governos autoritários. Pois tirando o Japão, que tem um governo democrático, e a Coreia do Sul, onde a democracia começa a dar os seus primeiros passos, a maioria dos tigres asiáticos e a própria China vivem sob governos autoritários. Ou seja, na política, eles ainda estão fechados, mas na economia, totalmente adaptados à chamada nova ordem mundial. Pronto, beleza, gente. Um videozinho bem didático, explicando para a gente aí o que é essa nova ordem mundial e o que é, na verdade, a construção, como esses blocos, a formação desses blocos econômicos fazem parte dessa nova ordem mundial. É interessante porque, ao mesmo tempo que se fala em globalização, né, a globalização ela dá a ideia de que de um globo, de um povo só, de um agente só, de um mundo sem fronteiras, e isso não é verdade. Na verdade, quando a gente fala da globalização e a gente vai pensar nos blocos econômicos, a gente vai perceber que existem ali parcerias, né, fechadas, né? Então, pequenos grupos fechados, como na sua sala de aula,
né, uma sala de aula, o terceiro ano A, o terceiro ano B, né, mas dentro do terceiro ano A existem, na verdade, as chamadas panelinhas. É exatamente isso que acontece aqui na chamada globalização. Então, a gente vai ter, nessa nova ordem mundial, os grupos que vão se formar. E vamos ver como é a construção desses blocos, né? Aí, botar aqui no slide para a gente ver, a construção dos blocos econômicos tem o objetivo de favorecer os países envolvidos em termos de oportunidade de crescimento, tanto financeiro quanto político. Então, a ideia dos blocos econômicos é, na verdade, gerar, oportunidades de comércio e gerar o fortalecimento político, né? Então, perceba, quando alguns países que têm ali objetivos comuns, que têm ali características parecidas, né? Eles se associam, eles se fortalecem politicamente, eles se fortalecem também economicamente. Por quê? Porque ali eles buscam uma autoajuda, eles buscam uma forma de cooperação, né? E aí o pessoal da aplicação está me dizendo aqui, realmente o terceiro A é cheio de panelinhas. Mas, rapaz, tem terceiro A, o terceiro A cheio de panelinha, né? Tem a panelinha das patricinhas, dos regueiros, né? Dos CDFs, a Oyama trouxe logo o grupo dela. Vamos lá. E aí a gente vai ter níveis de integração e graus de comprometimento comercial entre os países signatários, que são eles. Na verdade, a gente começa com a zona de preferência tarifária, né? Então, o primeiro nível de comprometimento é a zona de preferência tarifária. É o nível mais básico ali, onde eles adotam apenas algumas tarifas preferenciais envolvendo alguns produtos. Então, quando eles criam essa zona de preferência tarifária, ali eles selecionam alguns produtos. Então, por exemplo, é um exemplo, e aqui é um exemplo imaginário. O Chile produz muito vinho. Então, ali ele pode entrar em consórcio com o Brasil e dizer, olha, o meu vinho vai para você sem impostos ou com impostos reduzidos. E você que produz muita soja, você envia para mim a soja com a tarifa também preferencial. Então você escolhe alguns produtos, né, para que esses produtos sejam, na verdade, tenham os impostos reduzidos ou mesmo eliminados. E isso faz com que esses produtos específicos eles cheguem àquele país, né, aquele país parceiro, por um preço muito menor. Existe também a zona de livre comércio. Na zona de livre comércio, eles adotam a eliminação ou diminuição significativa das tarifas alfandegárias. Então, a zona de livre comércio é uma zona onde os países, na verdade, vão abolir ou diminuir ou reduzir drasticamente a questão das tarifas alfandegárias. Então, você pode mandar um produto de um país para o outro sem que esses impostos eles pesem sobre o preço do produto, né? Então, a zona de livre comércio. E aí a gente tem a chamada, num outro nível, a união aduaneira, onde existe a zona de livre comércio, que também adotou uma tarifa externa comum. Então, perceba que na zona de livre comércio, ele tem uma redução de tarifas alfandegárias ou a eliminação de tarifas alfandegárias internamente. E na união aduaneira, eles, além de adotar essa eliminação, diminuição significativa das tarifas alfandegárias, eles adotam também uma tarifa externa, uma tarifa para outros países, né, que é comum a todos aqueles países que fazem parte do bloco. Beleza? Aí pronto, aí vem para um outro nível, um outro patamar, que é o mercado comum. O mercado comum envolve a livre circulação de produtos,
de pessoas, bens, capital e trabalho, tornando as fronteiras entre os seus membros quase que inexistentes. Olha aí, um mercado comum que é exatamente isso. Aí, na verdade, aqui, pessoas, bens, capital e trabalho circulam livremente entre esses países, né? Então, praticamente, quase que são inexistentes a questão da fronteira, né? E, por fim, no nível maior aqui de comprometimento entre os países, existe a União Econômica e Monetária, que aí é o caso exatamente da União Europeia, mercado comum que ampliou ainda mais seu nível de integração, que passa a alcançar também o campo monetário. Adota-se, então, uma moeda comum. Então, dentro ali da União Europeia, os países adotam uma única moeda, né? Então, esse é o nível máximo de integração e comprometimento comercial entre os países que fazem parte dos blocos. Beleza? Até aí tudo tranquilo? Esse assunto, na verdade, vocês costumam a ver ele em geografia, não é isso? Também em história. A gente vocês já devem ter visto esse conteúdo lá em geografia, em história. E aí a gente não quer, na verdade, trabalhar com vocês essa questão da formação dos blocos econômicos. Eu trago apenas para que vocês vejam os exemplos, porque a gente interessa, na verdade, analisar as consequências sociais dessas uniões. Vamos ver aqui, só para a gente localizar quem é quem aqui no mapa, né? Então, a gente tem o NAFTA, né, que são aqui em cima, aqui no norte da América, né, a União dos Países do Norte da América. Tem um mercado comum centro-americano, né, que está aqui bem no meio da América Central. Tem a União Europeia, tem a Comunidade Andina, né, então formada aqui Venezuela, Peru, Chile não, né, Paraguai. Tem a questão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é exatamente lá no sul da África. Tem a comunidade, o SEI, né, que envolve todos os países ali do Oriente, né, países asiáticos, do norte da Ásia. Mercosul, já falei da União Europeia. Isso. Então, dá aqui para vocês localizarem bem aí quem é quem. Quando empregados em sua totalidade, os países que participam de tratados internacionais têm a possibilidade de obter vantagens como... Então vamos ver quais são as vantagens. A redução de barreiras para a circulação de trabalhadores. Isso é bom, né? Então quando a gente fala em redução de barreiras para a circulação de trabalhadores, e aí quando a gente fala nessa redução de barreiras de circulação de trabalhadores, há que se ter uma perspectiva. Isso é muito bom se os países estiverem no mesmo grau de desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento educacional e de empregos, né? Porque você percebe que esses trabalhadores, se eles estão no mesmo grau de desenvolvimento, no mesmo grau de emprego, eles não vão migrar de um país para o outro. Ou se migrarem, não vão, na verdade, gerar um desnível, uma desregulação no mercado do outro país. Mas se esses países eles estiverem com desníveis educacionais, um país estiver com uma educação melhor do que a outra, uma formação melhor do que a outra, é óbvio que esse país que tem uma formação melhor, ele vai acabar exportando mão de obra para outros países e vai gerar, na verdade, desemprego lá. O pessoal de Centro-Serra diz, então a coisa tá feia no Brasil, tá feia mesmo. Mas assim, a gente não faz parte, na verdade, o Mercosul, ele não tem esse nível de integração, né? E é exatamente por isso que não se tem esse nível de integração aqui no Mercosul. A nossa integração, ela ainda é uma integração
muito ligada à área de alguns produtos, né? Então, alguns produtos que compõem o Mercosul têm tarifas reduzidas. A gente tem também a questão do passaporte, a não exigência do passaporte para o Mercosul. Então, isso, na verdade, é o nosso nível de integração. Mas ainda é necessário, para morar no Brasil, você vindo de um outro país, para morar no Brasil ou sair do Brasil para ir morar em outro lugar, é necessário que você peça, na verdade, o visto de permanência, que você peça, você se apresente na embaixada e tenha um trâmite ali, um trâmite legal, para que você possa, não é uma coisa tão livre assim, certo? Porque exatamente os nossos países, eles não estão no mesmo nível de desenvolvimento, né? Então você vê, por exemplo, o Paraguai, que está ali, talvez ele tenha uma situação educacional pior do que a do Brasil. Ele faz parte também ele faz parte também do Mercosul, né? Mas aí o Chile, ele já tem um nível educacional muito melhor, ele já tem uma formação muito melhor, né? Se você pega o Uruguai, por exemplo, também tem uma formação educacional boa, mas o Uruguai, como é um país pequeno, ele não tem, na verdade, uma disposição de empregos, né, sobrando. Na verdade, o Uruguai, ele é um país pequeno, é um país organizado economicamente, país que não tem muitas crises econômicas, tal, mas ele também não tem uma disponibilidade de empregos. É um país lindo, maravilhoso, lugar muito bacana para se viver, mas que, de fato, ele não vai oferecer uma oportunidade de emprego para quem quiser sair daqui, né? Então, é bem complicado isso. Vamos voltar aqui para o slide. Existe uma cooperação tecnológica também entre esses países, né? Então, esses países acabam contribuindo, colaborando com o fornecimento de know-how tecnológico, de tecnologias para outros países. E existe, na verdade, o aumento do poder econômico, político e cultural, né? Existe essa colaboração aí no poder econômico. Por quê? Porque há uma maior movimentação, de mercadorias, né? Então, muito preocupou, na verdade, a própria comunidade do Mercosul, quando, no início do governo, o ministro da Economia disse que o Mercosul não era prioridade. Então, isso gerou uma preocupação tanto para os brasileiros, quanto para as pessoas e os empresários que estavam em outros países. Porque o Brasil é um dos principais parceiros, tanto no fornecimento de mercadorias, como também no consumo de mercadorias, né? A gente tem uma relação com a Argentina, a gente tem uma relação com o Chile, com o Paraguai, que é uma relação muito forte, uma relação onde existe, na verdade, uma troca ali sistemática de produtos, tá certo? Beleza aí? Vamos voltar para o slide, vamos adiantar. Existe também a facilitação de comércio e novos negócios, isso aí a gente já até falou, e a abertura de investimentos entre países estrangeiros. Essa é uma possibilidade também grande, né, e que favorece o país. Então, por exemplo, a possibilidade de eu abrir um negócio, eu sendo brasileiro, abrir um negócio no Paraguai, abrir um negócio na Argentina, né, e levar investimentos para lá, isso favorece tanto a economia de lá como a daqui, né? Então, é muito bom. A composição dos blocos econômicos confere ao mundo capitalista maior dinamismo. Isso é sério, né? Por que maior dinamismo? Porque as mercadorias precisam circular. As mercadorias, como a gente já viu, elas são produzidas em larga escala. Então, eu preciso estimular um consumo globalizado, exatamente para quê? Para que possa, na verdade,
essa demanda, né? Maior dinamismo comercial, mas também maior concorrência internacional. Então eu tenho, na verdade, além desse dinamismo, eu tenho a concorrência. E aí isso está muito presente nos noticiários atuais, porque existe uma concorrência séria entre Estados Unidos e China. A gente vê agora o presidente Donald Trump impondo uma série de restrições, aumento de tarifa para os produtos chineses, porque ele considera exatamente perigoso que alguns produtos da China, inclusive como produtos como os celulares que são produzidos na China, né, possam estar inundando o mercado americano. E a grande desculpa aí é que a partir do domínio dessas marcas de produtos chineses, né, a China possa também ter acesso às informações que circulam nesses celulares, né? A grande guerra hoje, é entre a questão informacional. Para fazer frente à concorrência internacional, as empresas tiveram que buscar ampliação dos lucros dos investidores. Como consequência, isso teve impacto sobre a classe dos trabalhadores. E aí vamos ver qual é o impacto que teve sobre os trabalhadores. Primeiro, a redução dos direitos trabalhistas. Então perceba que para eu concorrer nesse mercado internacional, eu não posso ter leis trabalhistas tão rígidas. Eu não posso ler leis trabalhistas que encareçam o produto final. Então eu preciso reduzir os direitos trabalhistas. E a gente vem vendo isso aqui no Brasil, né? Cada vez mais os direitos trabalhistas que se tinha não se tem mais, né? Eu como professor, né, eu trabalhava na rede privada, né, então eu trabalhava já desde a década de 90 na rede privada, e quando eu cheguei na rede privada na década de 90, os professores tinham uma série de direitos que hoje já não tem. E cada dia que passa, e é interessante porque professor, ele não produz nada para ser vendido para fora, né? Mas imagine você que mesmo sem produzir alguma coisa para ser colocado no mercado, né, a gente tem uma redução de direitos trabalhistas. Imagine as indústrias, as fábricas que têm perdido, na verdade, esses direitos trabalhistas, né? Por fim, a gente tem agora uma desarticulação das nossas bases reivindicatórias, que são os sindicatos. Então, de cara, a gente perdeu aí boa parte da força dos sindicatos, que na verdade parte primeiro pelo convencimento de que sindicato não faz nada, que sindicato é corrupto e que sindicato é coisa de vagabundo, né? Esse é um convencimento que a mídia, que o governo, que as grandes empresas trabalharam na gente de forma que fizeram com que muitos trabalhadores se desarticulassem dos seus sindicatos, né? Gente corrupta, gente incompetente, existe em todos os lugares, né? Então, não é só nos sindicatos. Então, não adianta eu pegar alguns exemplos e colocar como alguns casos isolados e colocar como caso geral, né? Então, é exatamente o que acontece. E aí, depois desse convencimento ideológico, aí você corta, na verdade, as fontes de renda dos sindicatos, né? E os trabalhadores, obviamente, acabaram, porque já foram convencidos ideologicamente que eles não precisam de sindicatos, né? Perdem, na verdade, esse fornecimento de dinheiro, né? E aí esse sindicato perde a força, né? E a gente vê uma completa desarticulação dos sindicatos no Brasil. Os sindicatos, eles estão perdidos porque eles estão ainda se reorganizando. Eles vão ter que se reinventar e eles vão ter que reinventar essa classe trabalhadora, né? Então, a redução de direitos trabalhistas, ela é uma realidade em tudo. Aí, voltando aqui, aí a gente tem a questão da terceirização, que a gente veio também trabalhando na segunda unidade com vocês.
A terceirização, ela faz parte desse processo. Por quê? A terceirização, ela parte do pressuposto da precarização do trabalho. E essa precarização também ela leva à redução salarial. Ela leva, na verdade, as empresas a gastarem menos com salário e a serem mais competitivas lá fora. A mecanização, que também faz parte desse processo de redução de salário, de barateamento do produto, e a ampliação do mercado de mão de obra reserva. Aí na hora da produção eu vou passar um vídeo para vocês, onde vocês vão ver que essa questão do exército de mão de obra reserva, ela é uma coisa proposital, ela é uma coisa que existe fortemente. Matar aqui, arrematar, aí eu falo da precarização das relações de emprego, e a gente, ano passado, nós tivemos a aprovação da reforma trabalhista, que criou formas de precarização de emprego, contratação por tempo parcial, contratação remota, né, e coisas desse tipo. Aí surgem também os atrativos para investir em outros países, direitos trabalhistas mais flexíveis, né? Então, quando você tem em um país direitos trabalhistas mais flexíveis, a empresa ela pensa em investir lá. A proteção ao meio ambiente com menos rigor, né? Então, atrai também empresas do mundo todo. Há menos burocratização, né? Menos impostos, mão de obra mais barata. Mas perceba que, apesar disso favorecer o comércio, e de fato favorece a implantação de indústrias, ela traz empregos, mas ela não traz empregos de qualidade, ela traz empregos precarizados, né? Ela traz empresas que degradam o meio ambiente. Na hora que se esgotarem os recursos naturais daquele país, essa empresa levanta a saia e vai embora, né? E fica lá somente o dano, fica lá somente o prejuízo, né? Então perceba que todo esse discurso que os neoliberais fazem é um discurso importante, é um discurso verdadeiro, né? Que a gente precisa ter leis trabalhistas mais flexíveis, que a gente precisa ter leis ambientais menos rigorosas, menos burocratização, menos impostos, mão de obra mais barata para atrair novos empregos. É verdade isso. A parte que eles não contam é que tipo de emprego que vai sendo gerado aqui. Porque os cargos de gerência, os cargos de chefia, eles vêm de outros países, né? Eles vêm dos países de origem, né? Então, os cargos, nem a tecnologia eles não deixam aqui, porque os cargos que envolvem a questão tecnológica também vêm do país de origem. Beleza, gente? Entendido isso? E aí hoje a gente tem um mundo que é made in China. A China está crescendo e dominando tudo aí, né? E tem uma outra charge aqui que é o Trump, o impertinente, né? Que aí ele faz aquela brincadeira do menino, a bola é minha, eu jogo com quem eu quiser. E aí tá aqui os países latinos e africanos sem poder brincar, né, nessa brincadeira da globalização. Beleza, gente? Esse conteúdo ele tá lá na página 288 a 295 do nosso livro Sociologia em Movimento. As nossas referências. Gente, a gente já pôde muita coisa, viu? Nas ruas. Bastante coisa, né? Muitas. Mas vamos lá. Conceito e características dos blocos econômicos. O professor começou a falar aqui sobre a evolução, inclusive a questão do encurtamento de distância, quando vem com as grandes navegações, que ele fala do barco que andava a 16 km por hora e fez essa evolução até chegar ao avião, que é 800 km por hora. Né? Então, esse encurtamento de distância. Depois do avião vem a internet, que é num piscar de olhos. Né? Quando pensa que não, a gente já está acessando o outro lado do mundo. Então, a globalização vem com o encurtamento de distância. E o que é? Ele começa a falar dos blocos econômicos. O que são blocos econômicos? É exatamente esses encurtamentos de distância, melhorar, né,
melhorar, entre aspas, é a economia e o comércio, o livre comércio em alguns países. Por exemplo, o Mercosul. Então, ele traz um vídeo mostrando para vocês como os produtos da Argentina, do Uruguai, do próprio Chile são mais baratos. A gente pode consumir esses produtos e os produtos brasileiros ficam mais baratos lá. Por quê? Porque estão livres de impostos ou com impostos reduzidos. Acontece isso lá no NAFTA, lá nos Estados Unidos, os países aliados também ao NAFTA. Então, quando fala de blocos econômicos, se fala desses blocos. O Brasil, ele, por algum tempo, ele esteve nos BRICS. Eu não sei como é que está esse bloco no Brasil, mas que era o Brasil, Rússia, Índia e China, que era um dos blocos que mais estavam crescendo no período de 2015, 2016, e que estava concorrendo muito para ultrapassar os Estados Unidos. Mas a gente observa essa guerra, né, com a China e os Estados Unidos, e a China mostrando que em qualquer momento ela vai ultrapassar economicamente e de forma comercial no mundo, tá? Aí ele falou do trabalhador no mundo globalizado. Como é a situação de nós, trabalhadores, nós que recebemos salários? Então, para algumas empresas, dependendo da condição do trabalho, das leis trabalhistas, é mais negócio. Então, você observa, na China, na Coreia, o trabalhador quase é escravo. Um tênis que a gente compra por 400, 500 reais, né, o trabalhador ganha 5 centavos daquele tênis. Então, a gente observa que isso é lucro garantido para os donos, né, dessas indústrias. E é isso. A gente agradeço a vocês, agradeço a César também, e tudo de melhor para vocês e até a próxima oportunidade. Emma, eu acho que tem uma outra questão que é importante a gente falar, porque quando o pessoal fala das manifestações e etc e tal, e aí a aula da gente hoje, ela já traz isso. Na verdade, a desarticulação dos trabalhadores, a desarticulação dos movimentos sindicais, ela, na verdade, ela é um resultado dessa globalização, é um resultado e é uma exigência da própria globalização que haja essa desarticulação. Então, se hoje a gente não consegue produzir manifestações, se hoje a gente não consegue produzir pressão popular, é exatamente pela desarticulação dessas organizações trabalhistas. E que a própria internet faz isso, né? A própria internet não. A internet, na verdade, é o agente condutor, né? É uma questão ideológica mesmo que vem sendo passada e que a gente vai comprando e a gente vai repetindo o discurso. Galera, a nossa aula já terminou e eu quero desejar a vocês um excelente dia e espero vocês aqui na nossa próxima aula de Sociologia. Até lá!